A partir de agora, você confere aqui direto da redação do Jornal Diário de Teresópolis e da Diário TV, o nosso boletim com todas as informações, tudo o que você precisa ficar sabendo sobre Teresópolis e região. Você ligado aqui na Diário TV já vai começar sabendo sobre o nosso noticiário que houve um acidente muito grave na tarde desta segunda-feira envolvendo um veículo na rodovia, a BR-116, altura do quilômetro 62 em Providência. Você vai ver nas imagens o atendimento das equipes da CRT a esse caso em que um veículo veio após uma curva, acabou perdendo o controle, o motorista vinha sozinho no veículo e saiu da pista para uma área onde tem alguns comércios ali, capotou e a violência, veja só, fez com que o motor do carro fosse arrancado ali da carenagem. O veículo ficou dessa forma totalmente destruído e a gente vê aí a destruição completa desse veículo e apesar dessa cena que você está vendo aí, desse automóvel, o motorista que seguia sozinho, ele sofreu ferimentos, porém estava lúcido quando foi atendido, estava consciente e foi levado para ser, depois dos primeiros socorros ali no local pela equipe da CRT, foi levado até o Hospital das Clínicas para receber o atendimento mais adequado. Repetindo, só que ele estava consciente, estava lúcido, mas imagens impressionantes. Veja só como ficou o veículo que ele conduzia, que derrapou, saiu da pista ali logo após realizar aquela curva, onde vocês estão vendo. A equipe da CRT foi no local prestar o socorro e foi levado a vítima, então, para o hospital. Veja só que cena. E a gente segue agora a falar de um problema que nas últimas semanas nós viemos repetindo e trazendo o posicionamento das equipes de emergência da cidade quanto aos incêndios florestais, as queimadas que preocupam tanto a Teresópolis, né? A gente já teve vários casos problemáticos, a equipe dos bombeiros trabalha muito na prevenção, no alerta, na conscientização, porém parece que muita gente não aprendeu, né? A questão das queimadas criminosas continua acontecendo. E criminosas não é só alguém que quer lá tacar fogo para que pegue um incêndio gigantesco. Não, criminoso também é você que põe fogo no lixo. Por exemplo, quer queimar um lixo no quintal. Isso é criminoso também. É crime fazer queimada, atear fogo que possa causar uma destruição como a que você vai ver agora. Nesta segunda-feira, a equipe dos bombeiros trabalharam aí em Imbiú e Boa Fé para dar conta de dois grandes incêndios. Você começa vendo em Imbiú a situação que ficou lá, a equipe do Corpo de Bombeiros do 16º GBM atuando fortemente nesse incêndio que tomou grandes proporções e, adivinha só, causado justamente por pessoas que estavam causando esse incêndio a partir do seu quintal. A equipe dos bombeiros vem trabalhando nessa área, justamente nessa região. A gente já mostrou uma mega operação, veja só as chamas tomando conta ali de toda a vegetação que está seca nessa época do ano. Inverno é sempre uma época seca. E a equipe do Corpo de Bombeiros acabou flagrando dois indivíduos que essa aeronave aí que dá suporte, ela vai estar aqui amanhã, aliás, na manhã desta segunda-feira, ela não pôde estar presente no socorro, mas ela vai retornar a Teresópolis, porque ela estava em Araras nesta segunda-feira, mas na terça-feira ela estará em Teresópolis porque os incêndios não foram controlados. Primeiro você está vendo aí em Imbiú, dois homens foram detidos, foram presos por conta desse incêndio. Agora você vai ver a situação em Boa Fé. A gente traz para você um vídeo que o repórter Cacau fez. Ele flagrou lá em Boa Fé, à altura do quilômetro 10 da RJ-130, um pouco ali, ó. Desse lado você vê a situação, ó. De longe você vê a fumaça que estava do outro lado, lá em Imbiú, e agora você vê a situação em Boa Fé. Lamentável mesmo, cenas que deixam a gente muito preocupado, porque o fogo lá tomando conta de toda essa área, os bombeiros não puderam dar conta dessa situação ainda. E as equipes continuam trabalhando forte, o incêndio continua no local, mas os bombeiros trabalham firme e forte. Lembrando, se você vê alguém colocando fogo em quintal, tocando algum tipo de fogo próximo à mata, denuncie, porque é crime.
Na semana passada mesmo, a gente trouxe aqui a situação de uma senhora que colocou fogo ali no mato do quintal dela, justamente embaixo de uma ribanceira onde tinha muito mato, uma encosta, melhor dizendo, né, onde tinha muito mato seco, poderia causar um problema. Sorte que os bombeiros chegaram lá na hora e impediram, e essa moradora teve que apagar o fogo que ela causou. Então, está aí essa situação em Boa-Fé, preocupante. Os bombeiros continuam trabalhando, repetindo que nesta terça-feira o trabalho continua e uma aeronave dos bombeiros que está lá em Petrópolis vai vir a Teresópolis nesta terça-feira para dar continuidade ao combate a esses focos, gigantescos focos que consomem a mata. Chegou a vez da gente falar de um assunto importante da saúde de Teresópolis também, né? Porque nesse momento a gente sabe que o Covid-19 é uma grande preocupação, claro, a pandemia, todo mundo sabe disso, todo mundo usando máscaras, mas existem outras doenças que também preocupam e a Prefeitura de Teresópolis e a Secretaria Municipal de Saúde estão convocando a população a fazerem a vacinação. Você, entre 20 e 49 anos, vacine-se, procure um posto de vacinação. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o alerta a essa população é de grande importância se vacinar, mesmo com a pandemia do Covid em evidência no país. O sarampo é uma doença grave de alta transmissibilidade. Uma pessoa infectada pode transmitir para até outras 18 pessoas. A disseminação do vírus ocorre por via aérea, tosse, espirro ou falar e respirar perto de outra pessoa. Neste caso, não é necessário contato direto porque o vírus pode se disseminar pelo ar a metros de distância da pessoa infectada. A vacinação contra o sarampo é uma estratégia nacional do Ministério da Saúde para interromper a transmissão e eliminar a circulação do vírus no Brasil. Então, você não deixe de se vacinar. Entre 20 e 49 anos, você procure um posto de saúde, está aí no público-alvo dessa vacinação. Falando em movimentação de pessoas, aglomerações, a gente teve no final de semana em Teresópolis uma grande movimentação, mostrando que realmente, neste momento, o turismo local vai ser reforçado, já que o turismo está voltando aos poucos, mas as pessoas ainda não podem circular, não podem fazer grandes viagens, não podem fazer aquelas viagens que esperam. Então, essas viagens mais próximas, o turismo local é reforçado e a prova disso são essas imagens que você vai ver de Teresópolis nesse momento. A gente começa mostrando a Feirinha do Alto, já com um movimento maior do que nas últimas semanas, muito mais gente, com certeza, esse flagra que você vê, entre várias outras fotos, a gente tem para mostrar para você o soberbo, olha só a quantidade de pessoas, famílias, carros, motociclistas, né? A gente sabe que motociclistas gostam de fazer passeio, subir a serra para ter a vista daqui de cima de Teresópolis, desse mirante, também aproveitar aí o caldo de cana ali no soberbo, em frente ao turismo. Você vai vendo aí a quantidade de pessoas que realmente estava com vontade, saudade de voltar a Teresópolis, andar aí já novamente na Praça do Alto, a quantidade de pessoas que realmente ainda não é aquela grande movimentação dos dias comuns, né? Mas para essa nossa nova realidade já é um grande número de pessoas que passou a comparecer em Teresópolis neste momento. Torcemos para que Teresópolis possa voltar a ter tranquilidade para que essas cenas aí, as pessoas possam andar sem máscara, né? Olha só os motociclistas aí que vieram também, como eu disse, passear e ter aquela vista privilegiada que o soberbo oferece. Veja só o dedo de Deus ao fundo. Realmente. E se você for praticar esse tipo de visitação, esse passeio, não esqueça, use máscara. Apesar da retomada da flexibilização, não é um momento ainda de se livrar dos hábitos importantes para proteger a sua saúde, porque o coronavírus está aí, os casos estão em grande número ainda, a ocupação de mais de 70% dos leitos de UTI, mostrando que o coronavírus, o Covid-19, é preocupante em Teresópolis. Chegou o momento, a gente está falando de turismo, vamos citar então agora mais uma área de turismo importante de Teresópolis, que é o Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis, que tem uma grande novidade, uma nova trilha e também, em breve, vai ser lançado um livro sobre pássaros locais. Tudo isso você vai saber melhor na entrevista que o repórter Marcelo Medeiros, editor do jornal O Diário de Teresópolis, fez com o secretário municipal de Meio Ambiente, o Flávio de Castro, que vai explicar tudo isso para ele nessa entrevista, nesse trecho que a gente traz para você.
Bom, Flávio, além desse trabalho pontual, diário, de melhoria nas trilhas, nas sedes, a cada aniversário do parque, vocês, nos últimos anos, pelo menos, têm oferecido um grande presente, uma novidade, né? Para esse ano aí atrasou um pouquinho por conta dessa situação da pandemia, né? Que acabou parando tudo, mas a gente sabe que está quase pronta uma nova trilha, né? Um atrativo lá na Tartaruga, tão sonhada trilha, de onde vai se poder avistar a tartaruga, né? Porque quem vai ao cume não consegue ver o nosso quelônio de pedra. Agora vai ter uma trilha onde as pessoas vão poder visitar e ver a tartaruga como ela realmente é, né? Fala desse trabalho para a gente. Verdade. Essa trilha, ela está para ser inaugurada semana que vem, a gente só está faltando fechar exatamente a data. Já está o material quase todo pronto. Bandeira com a equipe dele está lá hoje, mais uma vez, terminando de lixar as madeiras todas, pintar, porque tem muita ponte nessa trilha. A gente tem três pontes curtas e uma bem longa. É uma ponte bem suspensa, bem alta, que dá uma visibilidade maravilhosa da toda a cadeia montanhosa lá do leste do município. Mulher de Pedra, Três Picos, Pedra da Ermitage, uma série de montanhas que a gente avista da Tartaruga. E depois essa trilha vai descendo num zigue-zague bem suave. A equipe do Peterson, a empresa do Peterson que trabalha aqui na cidade, que fez. Então, uma descida bem suave. E lá embaixo a gente fez um deck, e nesse deck vai ter uma placa informativa falando da formação geológica daquele monumento, daquele conjunto, Tartaruga, Pedra do Camelo, Pedra do Arrieiro, que é uma sequência falando da formação geológica dali, e a chance de você avistar a tartaruga como a tartaruga como é a logomarca do parque aqui, que a gente está aqui atrás, de que tem a formação da tartaruga. Essa trilha ela vai ter 2 quilômetros de extensão, 2,320, eu acho. Ela sai da metade da trilha que vai para o cume da Pedra da Tartaruga. Então, se você passa na portaria, entra na trilha da Pedra da Tartaruga, a sinalização está sendo trocada. Terça-feira a gente troca toda a sinalização. E ali, na metade, na segunda curva, você tem uma nova entrada de trilha. Essa é a trilha que a gente vai inaugurar agora. Então, esse é um dos presentes que o parque está ganhando pelo seu 11º ano. Mas tem outras coisas. A gente tem um livro também que vai lançar, a princípio, no dia 8 de agosto, que fala sobre as aves do parque. Esse livro conta a história da Mata Atlântica, traz a Mata Atlântica para Teresópolis, conta a história da Mata Atlântica em Teresópolis. Depois fala do parque, no segundo capítulo. O terceiro capítulo é só sobre aves, nós escolhemos 100 aves. Hoje o parque tem 295 espécies registradas. A gente escolheu 100, está falando das 100 aves, em português e em inglês. Depois a gente fala sobre educação ambiental, assim, uma relação, outro capítulo fala uma relação entre humanos e aves, como se dá essa relação, e como que a gente gostaria que fosse, né, uma sugestão de convívio. E o último capítulo fala do avistamento de aves no mundo, a história do avistamento de aves, depois do avistamento de aves em alguns países, Inglaterra, Portugal, Costa Rica, Argentina, do Brasil, como que está isso no Brasil, como que está no Rio de Janeiro, como está em Teresópolis e como nós gostaríamos que estivesse. E aí encerra o livro. O livro vai ter 300 páginas, 304 páginas para ser exato. Livro, você que conheceu bem o livro, ajudou, você que é um dos autores do livro de 10 anos do parque, esse livro está nesse mesmo nível, um livro muito bonito, muita foto, muita coisa, e uns textos bem interessantes para as pessoas que quiserem ler. E ele é interativo, além de ser em inglês e português, a cada final de capítulo, ou no meio do capítulo, a cada ave, a gente tem ali um QR Code, que você pode, por exemplo, eu estou falando de uma ave chamada Inhambu. Eu conto a história da ave, algumas características, tem um QR Code. Eu posso ali no QR Code clicar e vai mostrar a ave, como que ela canta, vai ter uma história da ave. Esse QR Code tem todos os capítulos, tem mais de 50 não, tem mais de 150 QR Codes no livro, e a gente fala de alguns, a gente bota artigo científico sobre aquela espécie, outras curiosidades como a asa branca, a gente fala da asa branca,
da ave, mas fala da asa branca da música, que cita que a asa branca sai do Nordeste, ela é migratória, sai do Nordeste no momento de seca, mas volta também no momento da chuva, no momento da colheita. E aí o QR Code é uma orquestra sinfônica tocando a asa branca. Então, assim, o livro está excepcional, no mesmo nível, assim, livro, trilha. O parque está ganhando 2 presentes de 11 anos sensacionais. Tá aí, obrigado ao Coronel Flávio de Castro, secretário municipal do Meio Ambiente, ele que é coronel bombeiro e sempre prestando esse excelente serviço à cidade. Ele que começou esse trabalho do Parque Natural Montanhas de Teresópolis, né? Participou da fundação, responsável aí por levar esse projeto à realidade, por trazer ele à realidade há 11 anos, e agora ele dando continuidade ao crescimento do Parque Natural Montanhas de Teresópolis, que ganha essa nova trilha e vai crescendo cada vez mais. Mais um espetáculo aí para a nossa cidade, que é esse parque. Lembrando que Teresópolis tem ainda o Parque dos Três Picos, o Parque Nacional, a natureza, a realidade de Teresópolis turística é realmente um grande valor, um tesouro realmente do nosso município. E por falar de tesouros do município, turismo, da nossa realidade turística, vamos falar também agora da nossa Serra Teresópolis-Petrópolis, né? Esse caminho, a estrada Teresópolis-Petrópolis, no quadro A Foto do Dia, com o jornalista e historiador Wanderley Pérez. Eu separei uma série de fotografias da Estrada das 14 Voltas para a gente mostrar hoje. Vamos lá. A primeira imagem é assim, no início do século passado, a estrada assim que foi aberta, em 1898, pelas prefeituras, pelas câmaras municipais de Teresópolis e de Petrópolis. Essa estrada, depois, em 1920, ela passou por uma reforma, e uma reforma necessária para a visita do presidente da República, o rei Alberto e a rainha Elizabeth, que vieram a Teresópolis, e a comitiva, presidentes de estado, deputados, né? Então, as pessoas subiram a serra, passaram por Teresópolis e foram a Petrópolis pela estrada das 14 Voltas, restaurada em 1920. E essa estrada, depois, em 1933, ela começa a ser reformada e vai ser inaugurada em fevereiro de 1938. Isso, a estrada. Em 1944, essa mesma estrada antiga das 14 Voltas, que ela sofreu um novo traçado, que é o traçado atual, ela vai ser pavimentada e ela chega, então, até dentro de Teresópolis, na área urbana. Essa estrada começa em Itaipava e termina no Posto Bibi. Recentemente, a prefeitura conseguiu se livrar desse trecho da estrada entre o Posto Bibi e a entrada do Quebra-Frascos. Então, essa estrada foi municipalizada e a estrada, então, de Petrópolis, Teresópolis e Itaipava, ela começa ali na cabine da Polícia Militar, na entrada do Quebra-Frascos, e segue, então, até Itaipava. É uma estrada que já passou, tem uma história grande com Teresópolis, até a estrada direta para o Rio, ser inaugurada em 1º de agosto de 1959. Essa estrada é por ela que escoava a agricultura e parte também do turismo. Nós tínhamos o trenzinho pela serra, mas tínhamos também a estrada para Petrópolis, para Minas, seguindo por esse caminho de Itaipava. Uma estrada que praticamente é um sítio histórico de Teresópolis. A Estrada das 14 Voltas, que foi em 1938, recebeu um novo traçado, que é o traçado atual da Estrada Teresópolis-Petrópolis. Tá aí mais um pouquinho da nossa história, de curiosidades de Teresópolis para você, aqui no nosso boletim direto da redação, e com isso a gente encerra esta nossa edição. Lembrando que você, para ficar bem informado, continue ligado com a gente. Aproveite para acessar nosso site netdiario.com.br. Você acessa e confere todas as notícias atualizadas em tempo real, sempre com o nosso jornalismo a postos para trazer para você o que é de mais importante de Teresópolis, região, do Brasil. Também acompanhe nossas redes sociais pelo Facebook, Instagram, YouTube. Você será sempre bem-vindo. Aproveite para seguir, para curtir, para se inscrever e aproveite também para acompanhar aqui a nossa programação na Diário TV, porque a qualquer momento a gente volta com novas informações. Até já!